No vídeo de hoje eu vou fazer uma aproximação entre os decretos educacionais aprovados pelo Ministério da Magia e um projeto que está em curso no Brasil hoje, que é o Escola Sem Partido. Yes! All witches! Existem muitas metáforas presentes no livro de Harry Potter que vão tocar diversos assuntos da nossa sociedade, da nossa realidade. Tem várias narrativas, personagens, tramas, detalhes que se referem a pessoas, acontecimentos e coisas da realidade, coisas reais. E um ponto muito interessante, e que na verdade tem muita coisa para falar sobre ele, tem muita coisa para explorar, hoje eu vou só pegar um aspecto, é a questão da educação. Porque existem muitos paralelos entre a educação trouxa, ou seja, a nossa educação que a gente tem aqui, e a educação bruxa que a gente vê nos livros, que a gente acompanha nos livros. Mas o paralelo mais óbvio desses talvez seja a figura da Umbridge. Inclusive eu falei sobre a Umbridge aqui na semana passada, o link tá aqui em cima, mas eu falei sobre um outro aspecto, falei mais no aspecto pessoal dela, e agora eu vou pegar um pouquinho essa figura profissional de quem ela foi enquanto ela estava em Hogwarts, né? Embora isso não seja só focado nela, mas ela talvez seja a figura principal dessa questão e desse problema. A Umbridge, ela é a incorporação de todos os princípios educacionais falidos da nossa sociedade. Porque, por exemplo, ela acredita que a única função da escola é passar para os alunos um conteúdo e os alunos assimilarem esse conteúdo suficiente para fazer provas, exames e serem aprovados ou não nessas provas e exames. Além disso, ela exige uma regulação pesada, restrita e muito apoiada na censura do currículo escolar. Ela também insiste que o ensino teórico, simplesmente ouvir sobre o que são as coisas, é o suficiente para os alunos e que a escola não é e nem deveria tentar simular o mundo real. E justamente por isso os alunos não precisam ter habilidades práticas e não precisam se preocupar com como agir na prática quando algo acontecer. Ela também é aquela figura controladora e reguladora que avalia e mede os professores de uma perspectiva externa, sem o contexto da sala de aula e de acordo com os próprios valores dela. Só que todos os valores e medidas da Umbridge são aspectos e reflexos de um sistema educacional falido. Não por culpa dos professores que ainda tentam fazer muito, ainda conseguem fazer muito dentro de um sistema que não valoriza, não paga o suficiente, não acredita, não banca e não apoia os professores. E ainda assim, mesmo nessas condições de funcionamento extremamente precárias, eles ainda fazem o que podem, ainda tentam manter o funcionamento daquele sistema. Mas a culpa dessa falência do sistema educacional é muito do próprio sistema em si. Ele nunca foi de fato bem estruturado e principalmente de falta de interesse governamental em fortalecer o sistema de ensino. No livro A Ordem da Fênix a gente vê acontecer a criação dos decretos educacionais, que são obra da Umbridge enquanto ela está no cargo de alta inquisidora, e eles são aprovados pelo Ministério, né? Eles têm o aval ministerial. A ideia por trás desses decretos era que o Ministério pudesse, de alguma forma, assumir o controle do ensino em Hogwarts. E o Ministério queria também alterar os padrões de ensino da escola através da censura, principalmente no que dizia respeito ao retorno do Voldemort. E aí, quando a Umbridge foi nomeada a Alta Inquisidora de Hogwarts, ela ganhou poder e a autoridade para inspecionar os outros professores e caso ela achasse que eles não se encaixavam no padrão que eles estavam buscando, eles seriam demitidos. Só que, na verdade, o que a gente vê é que o poder da Umbridge como Alta Inquisidora, que apesar de ter uma concepção muito estranha já, poderia ser usado de forma, pelo menos na intenção positiva, o que a gente vê é que ele foi usado para assediar os professores em sala de aula. Então, ela definitivamente interferiu no ensino em sala de aula. Ela não avaliava só a metodologia dos professores, ela avaliava também o conteúdo que eles estavam passando. Então, ela interferia dentro da sala de aula, interferia na autonomia e na liberdade do professor de ensinar o que ele achasse que era mais válido, mais importante para os alunos. Eu vou ler para vocês alguns dos decretos que foram aprovados por ela. Decreto número 24. Nenhuma organização estudantil, sociedade, time, grupo ou clube pode existir sem o conhecimento e aprovação da Alta Inquisidora. Decreto número 25. A Alta Inquisidora irá, a partir de agora, ter autoridade suprema acerca das punições, sanções
e remoção de privilégios dos alunos de Hogwarts, e o poder para alterar as punições, sanções e remoção de privilégios que tenham sido ordenadas por outros professores. Decreto número 26. Os professores estão, a partir de agora, proibidos de passar aos estudantes qualquer informação que não seja estritamente relacionada às matérias que eles são pagos para ensinar. Eu separei esses 3 especificamente porque eles são os que mais gritam censura, mais gritam interferência inadequada e mais gritam falta de liberdade de ensino. Como assim você não pode passar nenhuma informação para o seu aluno que não seja estritamente relacionada à matéria que você está dando? Agora, todos esses aspectos do funcionamento desses decretos e de como eles foram usados pelo Ministério para tentar interferir e moldar a forma como a educação acontecia em Hogwarts, eles vão encontrar um paralelo fortíssimo no projeto Educação Sem Partido, que é um projeto que avança no Brasil hoje e no momento eles estão tentando passar leis municipais, estaduais e federais que apliquem esse projeto nas escolas. Todas as informações que eu citar sobre o projeto Escola Sem Partido, eu tirei do site deles e eu vou deixar o link aqui embaixo, quem tiver curiosidade. Então, de acordo com o site deles, o projeto Escola Sem Partido se trata de um projeto que se divide em 2 vertentes muito bem definidas. Uma que trabalha à luz do projeto Escola Sem Partido, outra uma associação informal de pais, alunos e conselheiros preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras em todos os níveis, do ensino básico ao ensino superior. Para eles, a pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo. Essa visão de que existe uma tentativa organizada de promover uma doutrinação em massa dentro da escola é exatamente o que move o Ministério e o Ministro da Magia, o Cornelius Fudge em específico, a instalar a Umbridge em Hogwarts, numa tentativa de parar essa doutrinação que o Dumbledore estava fazendo com os alunos. Vocês percebem que é exatamente o mesmo cenário? A ideia de que existe uma doutrinação que está sendo feita pelo Dumbledore nos alunos em Hogwarts e a ideia de que está sendo feita uma doutrinação com os alunos nas escolas brasileiras. Voltando para o site deles agora. A ideia do projeto é de que a doutrinação política e ideológica em sala de aula ofende a liberdade de consciência do estudante, afronta o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado e ameaça o próprio regime democrático na medida em que instrumentaliza o sistema de ensino com o objetivo de desequilibrar o jogo político em favor de um dos competidores. Só, gente, que o interesse do projeto não é no sentido de fomentar discussões mais plurais e de ter discussões mais diversificadas e não, você falou disso, mas tem que falar o outro lado também. Embora eles tentem mascarar isso com esse discurso de a gente tem que ver os 2 lados, a gente vê claramente pela leitura do projeto, de todas as informações que estão no site do projeto, que não é esse o interesse deles. O interesse deles é calar discussões que eles considerem doutrinatórias. E por doutrinatórias, vocês obviamente entendam qualquer discurso de minoria, qualquer discurso sobre o direito de grupos oprimidos e qualquer discurso que eles considerem que é ou tende a ser, de alguma forma, esquerdista. Ao mesmo tempo, e eu volto ao site deles para dizer isso, o projeto recorre à ideia de que a exposição em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções morais dos estudantes ou de seus pais viola o artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que seja de acordo com suas próprias convicções. E isso vai ser muito similar à preocupação que alguns pais exibem em Hogwarts com relação à presença do Harry, que é uma figura subversiva e uma figura questionadora e é aquele aluno que bate de frente. Então o Harry ali, e isso é uma coisa que está ao longo dos livros, né? O Harry, ele é uma representação de uma figura revolucionária. Ele é uma figura revolucionária que enxerga o sistema que ele tem que combater e que ele não se deixa parar pelo sistema em momento algum. E justamente por isso ele causa inquietação, causa incômodo e causa esse desconforto não só em certos alunos, como também em certos pais. E o Harry, gente, eu já falei sobre isso em algum vídeo, eu vou deixar o link aqui, foi o que eu falei sobre Harry Potter e política. Gente, o Harry
é muito de esquerda, cara. Não dá pra você fingir que não dá, sabe? É óbvio que o Voldemort é uma força conservadora e reacionária e o Harry é o que combate ele, sabe? Então é muito claro esse paralelo, isso é muito óbvio, isso é muito explícito. E o discurso que o Harry faz no quinto livro, que incomoda tanto a Umbridge e que ela tenta tanto parar em nome do Ministério, é um discurso extremamente político, que é um espelho muito claro do discurso de esquerda. Então a tentativa de parar um discurso esquerdista que estaria correndo nas escolas é a mesma coisa que o Ministério faz ao tentar parar, impedir o Harry de falar o que ele tem para falar. Esse discurso de que o Dumbledore estaria usando a escola como um lugar de doutrinação e de fortalecimento a uma ideologia contrária à do Ministério, encontra reflexo em um outro trecho do texto que está no site do Escola Sem Partido, em que eles estão falando sobre as práticas em sala de aula de discursos que eles consideram esquerdistas e, portanto, prejudiciais. Essas práticas, todavia, apesar de sua manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade, tomaram conta do sistema de ensino. A pretexto de construir uma sociedade mais justa ou de combater o preconceito, e essas duas frases estão entre aspas, professores de todos os níveis vêm utilizando o tempo precioso de suas aulas para fazer a cabeça dos alunos sobre questões de natureza político-partidária, ideológica e moral. Ou seja, essa ironia e essa relativização do combater o preconceito se aproximam inclusive do tom infantil que a Umbridge usa para falar com o Harry, aquele tom condescendente e de não é bem assim, querido, você está nervoso, sacaram? Agora, uma coisa que também é interessante é a figura da Brigada Inquisitorial. O que é a Brigada Inquisitorial? É o momento em que a Umbridge resolveu estender os braços do poder dela, do poder ministerial, para lugares que ela não atingia. Porque enquanto você está fazendo as inspeções da sala de aula, é muito fácil você controlar os professores e os alunos também. Só que a partir do momento que você sai de sala, ou que você tem os alunos que estão na sala comunal, ou algo assim, você não tem mais como chegar ali, o seu ouvido não chega ali. Então a Brigada Inquisitorial é uma tentativa de conseguir novos olhos e novos ouvidos. Você recruta alunos que vão vigiar o que está sendo dito, o que está sendo feito nos corredores, na sala de aula e nas salas comunais, enquanto você não pode fazer isso. E o Escola Sem Partido também tem essa proposta de usar os alunos como canais de denúncia de professores. Então, se um professor se propõe a trazer um debate, ou a falar coisas, ou a questionar coisas que desagradem as forças reacionárias da sociedade, os alunos são convocados a denunciar esses professores e deixar claro que eles não têm a liberdade de falar sobre o ensino da forma que eles querem. Inclusive é curioso que o título da primeira página do site, que é o primeiro texto de apresentação do site, é Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. O que é o abuso da liberdade de ensinar? Existe um limite de coisas que a gente pode ensinar? A gente pode ir até um certo ponto e a partir dali a gente não pode mais? No site existe uma chamada para os alunos, né, uma convocatória, digamos assim, para os alunos, dizendo que o único objetivo do programa Escola Sem Partido é informar e conscientizar os estudantes sobre os direitos que correspondem àqueles deveres, e é a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desses direitos, já que dentro das salas de aula ninguém mais poderá fazer isso por eles. Então é basicamente a função da Brigada Inquisitorial. Você coloca os alunos contra os professores e coloca espiões que vão ouvir e falar isso aí, não devia ter falado. Vou denunciar. Vocês têm dimensão, gente, do que é o perigo de você limitar a fala de um professor dentro de sala de aula? O que é o perigo de você ditar o que ele pode e o que ele não pode falar? Lógico que existe um limite de bom senso. Tem certas coisas que você não vai falar numa sala de aula porque não é adequado para os alunos ou não é adequado para a idade dos alunos. Pelo que eu entendi, a proposta do projeto Escola Sem Partido tem um cartaz deles. Eu vou ler no meu computador, mas eu vou colocar aqui do lado para vocês. Esse cartaz seria colado em todas as salas de aula das escolas que se propuserem a participar do projeto, né? E esse cartaz seria como se fosse um lembrete para os alunos de que eles têm os direitos deles. E o próprio tom desse cartaz, que é para ser afixado na parede,
o que inclusive lembra o fato de que os decretos eles ficavam presos na parede dos corredores, o tom desse cartaz também é muito parecido com o tom dos decretos. Não só o tom, mas também o conteúdo. E eu vou ler eles para vocês. Deveres do professor. 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ou seja, você não pode falar sobre você, né? Você tem que chegar lá, você tem que ser esterilizado para falar lá. 2. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. 3. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções, ou seja, o filho não pode ter convicção. E 6. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Vocês percebem o tom proibitório e de censura que esses 6 itens têm? Assim como a ideia propagada pela Umbridge de que a única intenção do Ministério é proteger os interesses dos alunos, também o projeto Escola Sem Partido se declara como uma associação informal e independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária. Como se fosse possível algo que fala sobre política ser apolítico. Como se fosse possível a educação ser apolítica. Como se todas as nossas ações e posturas na sociedade não fossem uma forma de fazer política. Ainda que isso não seja uma escolha consciente, ainda que a gente não faça isso de forma consciente. Todas as nossas posturas, elas transpiram política, porque nós transpiramos política. E quando eu falo política, gente, eu não estou falando só de voto, estou falando de postura, estou falando de convicção e de visão de mundo. O grande problema, não só da Umbridge, como também do Escola Sem Partido, é que a escola não é uma fonte de informação. Essa não é a função da escola. A escola não está lá para passar informação. Isso você pega na Wikipédia. A escola existe para fomentar o debate e criar visão crítica. A ideia de que seja possível uma pessoa ser imparcial e neutra é de um romantismo absurdo, porque, como eu acabei de falar, nós somos pessoas políticas. E as nossas crenças, nossa visão de mundo e a forma como a gente lida com as coisas e o que a gente acredita, isso vai tocar, isso vai afetar todas as nossas ações em todas as áreas da nossa vida. Eu acho incrível como que Harry Potter tem material para discutir algo tão atual, mas ao mesmo tempo é triste que algo que esteja em curso no Brasil, que esteja sendo defendido por pessoas no Brasil, hoje, 2018, já tenha sido retratado há mais de 10 anos, para ser mais específica, há 15 anos, como uma visão de mundo falida para a educação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e eu vejo vocês na terça-feira. Finita e Encantatem!